Fala meus amigos, todos são bem-vindos a mais um vídeo. Galera, olha só, mas antes eu quero pedir o like de vocês, comenta, se inscreve. Olha só o título desse vídeo, galera. Lula se desespera e dá ordem contra Nicolas. Mentira escandalosa de Glaze, estratégia do PT. Esse vídeo aqui é do canal Simples Fato, nós vamos reagir a esse vídeo. O Lula, meus amigos, tá fazendo de tudo pra tirar o BO dele e jogar pros outros, mas claro, ninguém é trouxa, né, meus amigos? Então a gente sabe qual vai ser o fim do PT. Vamos assistir isso aqui porque tá muito interessante. Vamos às verdades sobre o INSS. O governo do presidente Lula está desmontando uma grande quadrilha que estava roubando dinheiro de aposentados e pensionistas. A CPI do INSS, porque a gente tem que investigar e botar na cadeia e fazer eles ressarcirem esse roubo. O deputado Nicolas Ferreira tem se consolidado como um dos maiores incômodos ao governo federal, destacando-se por denunciar as hipocrisias, a parcialidade e a lentidão do Poder Judiciário diante dos escândalos de corrupção do governo Lula, como pode ser observado neste vídeo a seguir. A gente não vê nenhum ministro do STF falar nada até agora, né? Não é estranho isso aí, meus amigos? Ferreira. Muito obrigado, senhor presidente. Tem dia que a gente consegue esses feitos. Ficar em primeiro lugar, não sei nem como. Senhor presidente, já se passaram 48 horas do escândalo do INSS, pessoal. O STF não vai pedir explicações pro Lula, não. É inacreditável o silêncio dessa turma. Porque se investigassem, né, o Lula, como investigam o Bolsonaro, acharia até o dedo do Lula. Agora, foram idosos, pessoas doentes que estão sendo roubadas. Um escândalo aí que pode ter movimentações de 90 bilhões. Meus amigos, é o que estão chutando por baixo, mas isso pode passar muito mais do que isso. E o engraçado é que o Molusco aparece na internet, na televisão, em tudo que é lugar, falando que a culpa era do governo passado. Cara, não é um cara de pau mesmo, velho? Eles ficaram putos porque foi descoberto esse esquema aí, eles não queriam que ninguém soubesse. Aí o Nicolas foi lá e espalhou, né? Cara, se não é o Nicolas, velho, pra ajudar a espalhar as informações, os caras é perigoso passar de boa, né? E o engraçado, galera, é que vocês vão ver. Quem vai pagar esse roubo aí, eles vão querer jogar nas nossas contas. Olha só o que eu tô falando. E nada acontece. Pelo contrário, a justiça que quer colocar, enfim, na cadeia pessoas por um suposto golpe e colocam outros inocentes também por um suposto golpe, não deu uma linha de entrevista a respeito desse escândalo. Ora, por que não? O ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, que amam, né, fazer aí as suas entrevistas, dar as suas opiniões. Por que não está dando opinião agora sobre o escândalo do INSS? Realmente, esse país aqui, as pessoas cada dia mais estão vendo a consequência de dar um voto errado, né? E posso falar, vai vir mais escândalo, porque é o mesmo governo de sempre, são as mesmas pessoas, é o mesmo partido, é a mesma cor, é a mesma quantidade de pessoas incompetentes que dá para poder governar o Brasil. E é inacreditável, deputado Zucco, que quando você para pensar na quantidade de pessoas que são brasileiras, que têm mais de 35 anos, que poderiam ser presidente da República do nosso país, e a gente não, né? E a maioria escolheu o Lula. É inacreditável que ele seja a melhor pessoa para poder comandar um país, como o nosso Brasil. Então, quero registrar isso aqui e, por fim, conclamar ao presidente Hugo Mota que paute duas coisas. Primeiro, a CPI do INSS, porque a gente tem que investigar e botar na cadeia e fazer eles ressarcirem esse roubo. E segundo, pautar a anistia, porque um dia injustiçado, preso, é uma eternidade. Se fosse pai e mãe aqui de alguém poderoso, não tenho dúvidas que estariam se mobilizando para poder... Isso já teria sido resolvido faz tempo já, né? Agora a gente vê, porque pessoas pobres, de direita, né? Dá nisso aí. Fazer anistia. Agora, qual que é o medo? Por que não joga aqui pro plenário? Por que não tem a discussão? Por que não tem um embate? Ganhe nos argumentos. Agora, não fazem isso, porque de fato queriam amedrontar o povo brasileiro, principalmente verde e amarelo, a nunca mais ir nas ruas. Mas hoje, a gente colocou milhares de pessoas nas ruas, coisa que a esquerda não faz, e quando é um fiasco, colocam a culpa na Lady Gaga. Sobrou até pra Lady Gaga. Obrigado, presidente. Não há outra palavra para definir com mais precisão o atual momento vivido pelo governo petista. Desespero. Tudo isso diante do imenso escândalo de roubalheira no INSS. O desespero é tão grande que a principal determinação emanada diretamente de Lula tem sido tentar conter o impacto explosivo de um vídeo gravado pelo deputado Nicolas Ferreira, em que ele revela detalhes dessa colossal fraude, conforme noticiado pela Globo News, emissora frequentemente alinhada às narrativas oficiais. Assista ao vídeo da Globo News. O deputado Nicolas Ferreira ontem fez um vídeo que viralizou nas redes sociais sobre a fraude no INSS, chamando de roubo dos velhinhos, dos aposentados. E esse vídeo acendeu um alerta no Palácio do Planalto. Conversei com integrantes do governo e também com integrantes da bancada do governo. Tá vendo o medo deles, galera? O medo deles foi de o Nicolas ter feito o vídeo. Então, tipo assim, poderia continuar roubando, fazendo o que for. O problema foi o Nicolas que espalhou a verdade, né? Pra vocês verem, eles não estão preocupados em resolver e prender os bandidos. Eles estão preocupados em quê? Em tentar refutar quem fez o vídeo, que foi o Nicolas. E por isso que eles querem fazer a censura aqui no país.
Porque se eles tomar conta da mídia, vocês sabem que eles têm o monopólio de tudo. Então vai ser a narrativa deles. O governo no Congresso. Eles estão preparando aqui no meu blog uma reação, estão orientando aliados a preparar um material, um roteiro ali para ver como respondem a esse vídeo que já tinha, até hoje mais cedo, 70 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Por que tudo isso é muito importante? Porque eles têm um trauma do vídeo do Pix no comecinho do ano. Muito impressionante como o Palácio do Planalto, aliados do presidente Lula, Inclusive, já saiu um vídeo, um vídeo muito tosco, muito ridículo, eles tentando refutar isso aí, querendo jogar a culpa no governo do Bolsonaro. Sendo que essa porcaria aí foi feita no governo do Lula, né? Na verdade, essa fraude já vem vindo desde 2016, do governo Dilma. Chegou no governo do Bolsonaro, o Bolsonaro fez uma lei lá que era para impedir as fraudes, etc. Tava resolvendo, tava diminuindo as fraudes. Tinha, mas tava diminuindo. Chegou no governo do PT, eles anularam essa coisa que o Bolsonaro tinha feito de proteção, né, pra evitar fraude, e no governo do Lula, pum, estourou. E quem mais recebeu foi o irmão do Lula. O sindicato dele, né, quer dizer, né? Lula reconhecem o poder de alcance do Nicolas, estão discutindo uma reação, mas ninguém me crava qual vai ser essa reação, porque não sabem exatamente se vai funcionar. Só que, como eu sempre digo aqui, o tempo das redes não é o tempo dessa política, não é dessa política que pensa de uma forma analógica, e não estou fazendo nenhum juízo de valor, é porque de fato o Nicolas a fluência dele é no meio digital. A estratégia adotada pelo governo é clara. Tentar associar a roubalheira cometida pelos sindicatos, todos ligados à esquerda e ao PT, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É como se Bolsonaro tivesse algum tipo de vínculo ou influência sobre essas entidades. Inclusive, inúmeros petistas gravaram vídeos tentando culpar o ex-presidente pelas fraudes praticadas justamente pelos sindicatos aliados ao PT na Previdência Social. Tem uns caras com QI zero, mano, que os caras são muito burros. Eu não sei se os caras são burros ou se eles gostam de defender bandido. Os caras batem o pé falando que, mano, eu não entendo, cara. O pessoal é muito alienado, cara. É muito alienado. Uma das figuras centrais nessa manobra foi Gleisi Hoffmann, a atual ministra de Lula e responsável pela articulação política do governo. Ela afirmou sem qualquer pudor que o esquema bilionário descoberto no INSS teria ocorrido durante o governo anterior. Veja o que ela diz nesse vídeo. Vamos às verdades sobre o INSS. O governo do presidente Lula está desmontando uma grande quadrilha que estava roubando dinheiro de aposentados e pensionistas. É fácil falar essas coisas aí quando o cara não pode se defender, né? É muito bom, né? Um crime que começou em 2017 e aumentou em 2019, no governo de 2017, começou em 2016, no governo da Dilma. Olha só como eles escondem tudo, eles mentem demais, cara. Bolsonaro. Ministra Gleisi, se o roubo no INSS realmente aconteceu no governo anterior, como o governo Lula insiste em afirmar, por que motivo os parlamentares do PT não assinaram a criação da CPI para investigar esse esquema? Essa pergunta não pode ser ignorada. É impressionante como a oposição tem incomodado profundamente o governo Lula, especialmente o deputado Nicolas Ferreira. Será essa a razão pela qual suas redes sociais já foram bloqueadas por um ministro do Supremo Tribunal Federal? Aquele mesmo que constantemente aparece ao lado de Lula em atos políticos? Uma coisa é certa. A voz firme e direta do jovem parlamentar mineiro está incomodando e ganhando força cada vez maior, ultrapassando fronteiras. Neste sábado, Nicolas Ferreira foi convidado para uma entrevista na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, onde expôs com clareza a perseguição política que sofreu durante as eleições de 2022. E não poupou críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Assista ao vídeo. Então, eu quero fazer um ponto. Eu concordo em discordar. Isso é tudo bem? Porque quando falamos sobre política, talvez você pense que eu vou falar sobre o Bolsonaro porque sou conservador e que vou defendê-lo, de todas as formas, mas o que eu vou dizer aqui é a verdade. Não é o meu ponto de vista, mas é a verdade. Após as eleições de 2022, meu Instagram, meu Twitter e meu Facebook foram bloqueados por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e eu não sei por quê. Meu advogado que está aqui também não sabe por quê. Então eu não tive acesso ao processo. Então... O processo? Sim, isso. Então, é isso o que está acontecendo. E nas eleições de 2022, tivemos uma condução muito parcial do Tribunal Eleitoral, porque, eles podiam dizer tudo sobre nós. Então nos acusaram de sermos genocidas, fascistas, extremistas, transfóbicos, de tudo isso. E aí, quando dizíamos que o Lula, por exemplo, tinha relação com o Maduro, que é uma ditadura, não podíamos dizer isso. Eu não podia dizer que o Lula apoiava o aborto, por exemplo. Então fui processado por causa disso, né? Acho que em torno de $10 mil. E depois disso, depois das eleições de 2022, minha conta foi devolvida para mim. Mas não porque vencemos na justiça, mas porque eu fui o deputado mais votado do Brasil. E seria muito ruim para o Brasil ter seu deputado mais votado sem redes sociais. Porque quando eu digo que tenho mais de 35 milhões de seguidores nas minhas redes sociais, eu não digo isso para me engrandecer. Eu digo isso porque as redes sociais, para um político e para qualquer pessoa, são uma praça pública. Porque antes, os políticos falavam sobre suas opiniões na praça pública.
Agora nós temos as redes sociais, e as redes sociais para mim não são apenas um escudo, né? Mas também uma forma de atacar o que eu preciso atacar. Então se não fosse pelos meus votos e pelas minhas redes sociais, talvez agora eu estaria na prisão e sem redes sociais. Sim. Então, quando falamos sobre liberdade de expressão, por exemplo, as redes sociais no Brasil talvez sejam a última coisa que temos para dizer o que queremos. E mesmo com o artigo 33 da nossa Constituição, que diz que temos imunidade para dizer o que quisermos, para votar como quisermos, mesmo assim estou sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal por causa das coisas que digo no Congresso. Então, a Constituição do Brasil não está sendo respeitada. E isso é muito perigoso, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E veja isso. O ministro da AGU culpa o governo Bolsonaro por desmonte no INSS e prejuízo a vulneráveis. Jorge Messias diz que o sucateamento do INSS foi um projeto deliberado do governo anterior, que retirou dinheiro de idosos e comprometeu a rede de proteção social. Ora, meus amigos, nos próximos dias poderemos acompanhar com maior atenção e clareza a estratégia do governo petista para tentar impor responsabilidade ao governo anterior pela roubalheira orquestrada pelos sindicatos ligados ao PT. Poderemos ver como a velha máxima que ele ensinou aos seus seguidores está sendo colocada em prática. Acuse o inimigo daquilo que você mesmo faz. É a tática do espelho. Sentar diante do seu próprio reflexo e, com a maior cara de pau, atacar o outro com rótulos e adjetivos extraídos diretamente da própria imagem abjeta. O PT, nem precisa dizer, é um filhote do lenismo. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu traduzi essa parte do Nicolas que estava em inglês, tá? Recomendo muito esse canal do Simples Fato, um canal top, gosto de reagir muito aos vídeos dele. Tá vendo esse vídeo que acabou de aparecer, galera? Recomendo muito que vocês assistam. Você quer apoiar o canal? Pode doar no Pix aqui, no CNPJ. Você pode deixar um like, comentar, ser membro, compartilhar. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!